Olá, aqui é o professor Helisson de Andrade, autor do blog www.profelisson.com.br. E esta é a nossa terceira aula de matemática financeira, em que trataremos do tema juros compostos, também chamado de capitalização composta. Antes de iniciarmos essa videoaula, é importante deixar claro que o objetivo aqui é ensinar a resolver os exercícios sem o uso de calculadora financeira. Serão apresentadas fórmulas em que basta uma calculadora científica para resolvê-las. Bem, iniciada a nossa apresentação, primeiramente vamos ver o que é capitalização composta. Em juros simples, vimos na videoaula 1 que a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. Já nos juros compostos, a taxa de juros incide sobre o capital inicial somado aos juros acumulados até o período anterior. É o famoso juros sobre juros que faz com que as dívidas, por exemplo, se tornem uma bola de neve. A seguir, apresentarei as variáveis que compõem esse tipo de problema. São elas: o valor presente, VP, o valor futuro, VF, o prazo, N, a taxa de juros, I, e o J maiúsculo, que são os juros. Veja que tais variáveis são as mesmas da aula relativa a juros simples. Como também já é de costume nas aulas anteriores, vamos apresentar o problema em forma de um diagrama de fluxo de caixa. Suponha que temos um valor presente de R$100, o número de períodos é de 5 meses, a taxa de juros de 3% ao mês, e nós queremos achar o valor futuro. Se você relembrar da aula 1 de juros simples, esse é o mesmo exemplo, porém, é interessante notar que chegaremos a um resultado diferente de valor futuro. No diagrama, temos representados os 5 meses com um valor presente de R$100 e queremos achar o valor futuro. Para achar o saldo do montante no primeiro mês, basta multiplicar o valor inicial de R$100 por 1,03, que significa aumentar esse valor em 3%. Chegando ao valor de R$103, aplica-se novamente os juros de 3%, porém não sobre o capital inicial, como era feito nos juros simples, mas em cima dos R$103, que representa o capital inicial mais os juros até aquele período. Dessa forma, chegamos ao valor de R$ 106,09 no segundo mês. A partir daí, basta aumentar novamente esse saldo em 3% para chegarmos a R$ 109,27 e assim sucessivamente, até que no quinto mês tenhamos um valor futuro de R$ 115,92. Note, portanto, que devido à característica de capitalização composta, o valor futuro final será sempre maior que em juros simples, que na aula 1 chegamos ao valor de R$ 115. Bem, nosso próximo passo é apresentar as fórmulas de juros compostos. Tomando por base o exemplo oferecido no slide anterior, em que VP era igual a 100 e VF igual a 115,92, a primeira fórmula, bastante intuitiva, é a de que os juros pagos ou recebidos durante um período corresponde à subtração do valor futuro pelo valor presente. Aplicando essa fórmula, chegamos ao resultado de que os juros são de R$ 15,92. Todavia, a fórmula mais importante é outra. Tal fórmula diz que o valor futuro é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado a n períodos. Se substituirmos os valores do exemplo acima nesta equação, temos VF, que é o valor futuro, é igual a R$ 100, vezes 1 mais 0,03, que é a taxa de juros de 3%, expressa na forma decimal, elevado a 5, que dá R$ 115,92. Porém, a pergunta que surge é: como resolver esse problema usando uma calculadora científica? Vejamos isso a seguir. A grande questão aqui é aprender a fazer o cálculo de um número elevado a outro,
No caso, 1 mais 0,03 elevado a 5. Nessa calculadora que estou utilizando, o botão que representa essa operação é o x elevado a y. Mas essa simbologia pode variar de uma calculadora para outra. Às vezes, só aparece o símbolo do acento circunflexo, o famoso chapeuzinho. Outras vezes, apenas um x elevado a y ou um y elevado a x. Esse é um problema que você irá ter que resolver verificando a simbologia da sua calculadora. Nesse nosso caso, basta digitar 1,03, que é o 1 mais o 0,03, elevado a 5, igual. Portanto, 1,15927 é exatamente o 1 mais 0,03 elevado a 5. Para chegar no resultado final, basta multiplicar esse número por 100. E chegamos então a 115,92, que é a resposta do valor futuro para esse problema. Agora, vamos para aplicações práticas. Para exercícios de juros compostos, temos 3 passos: identificar as variáveis do problema, verificar se I e N estão na mesma unidade de tempo e resolver a equação na calculadora científica. Veja que omiti um dos passos citados na aula de juros simples, que é o de escolher as equações. Apesar de ter apresentado 2 fórmulas, fatalmente iremos utilizar aquela que expressa valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais i elevado a n em todos os exercícios. Agora, vamos para 4 exemplos de como solucionar problemas envolvendo juros compostos. Nesse primeiro exemplo, uma pessoa investiu dinheiro a juros compostos aplicando R$ 2.000 hoje a uma taxa de 1% ao mês durante 15 meses. Quanto receberá de juros? A primeira coisa é identificar as variáveis. O valor presente de R$ 2.000, taxa de juros de 1% ao mês, período de 15 meses e queremos achar o J maiúsculo. Para esse caso, teremos que utilizar a fórmula de juros compostos mais a fórmula que juros é igual ao valor futuro menos valor presente para calcular o valor desse J maiúsculo ao final do exercício. Substituindo os dados do problema na primeira fórmula, temos valor futuro é igual a 2.000 vezes 1 mais 0,01, que é a taxa de juros de 1% ao mês na forma decimal, elevado a 15. Agora, a questão é como resolver esse problema utilizando a calculadora. Portanto, faremos 1 mais 0,01 igual elevado a 15 vezes 2.000. Chegamos então ao valor de R$ 2.321,93, que é exatamente o resultado do valor final. Porém, a resposta pede quanto será recebido de juros. Para isso, basta utilizar essa última fórmula em que J é igual a VF menos VP, em que achamos que o valor dos juros é R$ 2.321,93 menos 2.000, chegando à resposta final, em que os juros é igual a R$ 321,93. Vamos para um próximo exercício, exercício 2. Após 2 anos, retirei R$ 5.000 de uma aplicação. Pergunta-se qual foi o valor aplicado, sabendo-se que a taxa de juros foi de 1,5% ao mês. A fórmula escolhida, mais uma vez, é VF igual a VP1 mais I elevado a N. Precisamos transformar 2 anos em meses, ou seja, 2 anos equivale a 24 meses. E agora basta substituir na fórmula, em que VF é R$ 5.000, o valor presente é o que nós queremos achar, 1 mais o I elevado a 24 meses. Fazendo o cálculo do 1 mais I elevado a N, conforme já vimos no slide anterior, em que usamos a calculadora para isso, chegamos ao valor de 1,429502, em que, passando esse número dividindo os 5.000, chegamos a um valor presente de R$ 3.497,72. Nesse exercício 3, vamos aprender mais uma particularidade sobre a utilização da fórmula de juros compostos.
Vejamos qual é essa novidade. Qual a taxa de juros mensal de um VP de 1.500, um valor futuro de 1.650 e um período de 11 meses? Isso significa que nós precisamos achar a taxa de juros na equação de juros compostos, e é isso que vamos aprender agora. Primeiro, vamos substituir na fórmula o valor de VP 1.500, o valor de VF 1.650 e o número de períodos em meses. E o que queremos encontrar é o valor desse I dentro do parênteses. A primeira coisa a se fazer é passar esse 1.500 dividindo o 1.650. Realizando essa divisão, chegamos ao valor de 1,1. E agora a pergunta é, como isolar esse I se ele está elevado a 11? Para isso, precisaremos lançar mão de uma regrinha matemática que diz que eu posso pegar esse 11 e passá-lo invertido para o outro lado da equação. Isso significa, na prática, se aqui está 11 dividido por 1, a hora que eu passar esse número para o outro lado, ele vai ficar 1 dividido por 11. Se em outro exercício tivesse, por exemplo, o número 30, iria passar para o outro lado 1 sobre 30. Se aqui tivesse 11 sobre 20, iria passar para o outro lado 20 sobre 11, e assim por diante. E agora precisamos aprender como calcular 1,1 elevado a uma fração na calculadora científica. Para tal, deveremos fazer uso do parênteses. Vamos ver como isso fica aqui na calculadora. 1,1 elevado. E agora, essa fração 1 sobre 11 eu devo colocar entre parênteses. Então, eu abro parênteses e faço 1 dividido por 11 e fecho parênteses. Veja como ficou aqui a equação. 1,1 elevado a 1 dividido por 11. Igual. E chegamos ao valor de 1,0087. Continuando essa conta, a equação fica 1 mais I é igual a 1,0087. Passando esse 1 para o outro lado da equação negativo, fica I é igual a 1,0087 menos 1, em que chegamos no resultado final que I é igual a 0,0087. Ao multiplicar esse valor por 100, chegamos à resposta em porcentagem, em que a taxa de juros mensal será de 0,087%. Por fim, chegamos ao nosso quarto e último exercício, que se apresenta da seguinte forma. Em quantos meses o empréstimo de 30 mil será quitado em um único pagamento de R$ 51.310,18, sendo a taxa de juros de 5% ao mês? A grande novidade nesse exercício é que ele está pedindo para calcular o número de meses, o N, o número de períodos. Isolar aquele N elevado na equação de juros compostos não é algo tão trivial, é isso que nós vamos abordar nesse exercício. Primeiramente, vamos substituir os dados do exercício na equação de juros compostos. 51.310,18 é igual a 30 mil vezes 1 mais I elevado a N. E agora nós vamos precisar isolar esse N. Mas antes, vamos dividir os 51 mil por 30 mil, o que resulta num resultado de 1,710339 é igual a 1,05 elevado a N. Agora, para isolar esse N, precisaremos aplicar o logaritmo em ambos os lados da equação, ficando logaritmo de 1,71, que é igual a logaritmo de 1,05 elevado a N. A matemática diz que toda vez que aplicarmos o logaritmo em um número que tem uma potência, esse valor que está elevado ele vai passar para frente multiplicando. Então vejamos como fica a nossa equação. Logaritmo de 1,710339 é igual a N vezes logaritmo de 1,05. Veja que ao aplicar o logaritmo, tiramos esse N aqui que estava como potência e colocamos ele como um número da própria equação, que não mais é uma potência e que nos permite agora fazer a seguinte conta. Passar esse log de 1,05 dividindo o log de 1,710339. Vamos ver como fazer essa conta na calculadora? O botão do logaritmo está aqui, log.
Então ficaria 1,71039 logaritmo dividido por 1,05 logaritmo. Então veja na calculadora que ele está fazendo log de 1,710339 dividido por log de 1,05. Agora pressiono igual e chegamos ao nosso resultado final, 10,99999, que podemos aproximar por 11 meses, conforme a resposta nesse slide. Uma observação importante é que algumas calculadoras apresentam apenas o botão de ln, que é um outro tipo de logaritmo, mas não há problema, você pode também fazer a conta através do ln. Veja, 1,71039 ln dividido por 1,05 ln. E veja que o resultado também dá 10,999. Por fim, é importante que você veja como trabalhar com logaritmos na sua calculadora. Às vezes é preciso digitar primeiro o log e depois o número. Em outras calculadoras, outros modelos, você digita primeiro o número e depois o log, como é o caso dessa calculadora científica que eu estou usando para exemplos nesse vídeo. Bem, e você quer fazer mais exercícios? Veja no link que apresento abaixo desse vídeo e você poderá encontrar uma série de exercícios resolvidos e comentados que com certeza irão facilitar no seu aprendizado sobre juros compostos. Quer mais informação? Visite meu site www.profellison.com.br e entre em contato pelo formulário lá disponível. Obrigado e até a próxima aula.